Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo este vídeo. Pessoal, no primeiro vídeo do canal deixei claro que aqui não teríamos foco em um único assunto ou utilizaríamos o canal com base em modismos que surgem a todo momento na internet. As resenhas seguiriam com base em livros aleatórios com assuntos e temas diversos. O mesmo se seguiria para as reflexões. Dito isso, posso apresentar a vocês a resenha do livro de hoje. Vocês já devem ter visto aí na chamada, né, na miniatura aí do YouTube do livro, que é sobre o livro Why Not, que quer dizer em português, tradução, por que não? Por ser um livro que trata de vários assuntos como empreendedorismo, superação, família, dinheiro, corrupção, política e jornalismo, era necessário que fosse feita esta introdução para que o foco do canal não fosse desvirtuado. Precisava deixar bem claro que a ideia desta resenha não tem nada a ver com discutir ideologia no canal ou mesmo defender A ou B em determinada situação. A ideia em si é trazer à luz a reflexão para algo que ocorreu há alguns anos, mas que reverbera até hoje em nosso país. O caso da JBS é uma soma de vários personagens que num país normal nunca teriam se encontrado. Como este ano teremos a eleição, nada melhor do que trazer a leitura deste livro, pois servirá para lembrar como o nosso país funciona em se tratando da questão política. E como dizem que nós temos memória fraca, que nem mesmo lembramos em quem votamos na eleição anterior, e isso é um fato para a maioria, e sei que isso não resolverá este problema também. A ideia, como eu disse, é refletir sobre isso, não é dizer uma fórmula para você para poder resolver esse problema, não, é para você refletir. Você só consegue melhorar como pessoa e melhorar o que está à sua volta se você passa a refletir sobre o que está ocorrendo. Você realmente já tem a solução, então prova que você está só piorando e emburrecendo. Porque se você não reflete sobre o que ocorre ao seu redor e com você e com as pessoas que estão próximas a você, você não está melhorando como pessoa e nem melhorando o local onde você está. A questão é que é necessário refletir. Voltando aqui para o assunto, como diz a vocês, eu sei que não vai resolver o problema. A ideia dessa resenha não é fazer você votar correto na próxima eleição, mas lhe lembrar como o nosso sistema político funciona. Está tudo interligado, apesar da gente não gostar de discutir política, mas essa é a verdade. Como a corrupção está dentro de nossa sociedade, e ela existe mesmo entre os mais pobres, tenha certeza disso, não somente no meio político, pois afinal eles não são importados, e sim fruto de nosso meio. Cada um deles carrega nosso DNA, pois afinal eles não são importados, como eu disse antes, estou sendo até redundante, e sim fruto de nosso meio, mas que por questão de estarem expostos a muita cobiça em dinheiro, acabam sendo mais fáceis de serem cooptados e se corromperem. Isso aí é um fato, gente. Apesar de muitas pessoas não aceitarem, acharem que só os políticos são errados, mas a gente não pode esquecer que eles foram formados no seio da sociedade, entendeu? Eles são a nossa essência, infelizmente. É ruim eu dizer isso como brasileiro, mas a verdade é essa. E a gente só vai conseguir melhorar pelo menos o problema se a gente começar a tratar ele de onde ele vem. Que é, para mim, eu entendo, ele surge da sociedade. Se você tem um governo ruim, é porque o grupo que elege aquelas pessoas não é tão bom quanto os que estão lá. A verdade é essa, ela tem que ser dita. Então, não se enganem, a maioria de nós faria o mesmo se estivéssemos no lugar deles. Afinal, como disse antes, nós somos um pouco deles. E é ou não é? Quando você conversa aí numa conversa de botequim, ou numa fila de supermercado, ou numa roda de amigos, a gente cansa de ver as pessoas falando assim, se eu estivesse lá eu faria o mesmo também. Você fala assim, mas ele está falando só da boca para fora. Não, mas é aquela coisa, né? Toda brincadeira tem um cunho de verdade. Inconscientemente o seu cérebro realmente pensa daquela forma, entendeu? Agora sim, voltemos ao livro.
A história da família Batista foi muito bem contada neste livro pela escritora Raquel Landini. Apesar de ser seu primeiro livro, ela diz isso lá, né, que foi o primeiro livro que ela escreveu, soube esmiuçar bem a história dos Batista. Por ser uma jornalista bastante experiente, fez um ótimo trabalho. Então, parabéns, assim, quem sou eu para dar os parabéns para ela, né, para jornalista e agora escritora, em 2019, né, 2018, quando ela terminou o livro. Mas ficou muito bom mesmo. Foi um livro-reportagem muito bem escrito. Apenas um adendo para a parte gráfica. Durante a leitura, percebi alguns erros de gramática e concordância, possivelmente devido a uma revisão mal feita pelos pares da editora Intrínseca, mas nada que comprometa o conjunto da obra. Serve apenas para que a editora em questão tenha mais cuidado, pois muitos leitores que são mais críticos do que eu podem ter isso como uma afronta ao leitor, escritor e o próprio livro. Com base nisso, não mais adquirirem exemplares da editora citada. E talvez até da escritora, né, da autora. O pessoal pode achar que o erro foi por conta dela e pelo que eu vi não foi. Ela provavelmente deixou essa parte de revisão com a editora, imaginando que eles fariam um trabalho perfeito por ser uma editora conhecida, né? E acabou que houve ali alguns erros. Eu até apontei lá, marquei no meu livro. E que compromete, eu conheço muito leitor que ele é bastante crítico e quando ele vê um erro desses, ele acha um absurdo, ainda mais hoje em dia, que tem vários, são pessoas contratadas só para fazer essa parte da revisão, para ler o livro e ver, e aí às vezes eu acho que acaba confiando só no corretor da Microsoft, né, do Word, só pode ser isso. Sei que posso ser cancelado pela editora em questão por este comentário, mas não posso passar pano para um ponto tão importante quanto este, que acaba por prejudicar até mesmo a própria autora, que talvez nem tenha visto o erro citado, como eu disse antes, pois deixou a revisão nas mãos de quem esperava-se ser profissional. Dito isso, voltemos para o livro. Mais uma vez, né? Muitos de vocês devem ter visto um vídeo que circulou nos canais abertos e também na internet sobre um homem que, por meio de um açougue pequeno em Anápolis, interior de Goiás, começou o império que se tornou a JBS. Só esqueceram de dizer no vídeo que o patriarca Zé Mineiro apenas deu o pontapé inicial. Apesar de ter criado um grande conglomerado de frigoríficos no país, açougues e abatedores Brasil afora, foi nas mãos dos filhos mais novos que o nome JBS, que é as iniciais do nome do Zé Mineiro, se tornou uma multinacional reconhecida no mundo inteiro, não somente como processadora de carne, mas também de celulose, calçados e tantos outros ramos completamente distintos do que um açougueiro poderia imaginar lá no início de sua carreira. Não fosse o envolvimento dos irmãos Batista com o meio político em meados de 2011, poderíamos tratar nesta resenha uma história de empreendedorismo e superação. Como uma família simples conseguiu se tornar um dos nomes mais fortes do país em tão pouco tempo. Até essa época, a empresa ia de vento em popa. Eles não tinham, pelo menos é o que diz o livro. Eu estou levando, como é uma resenha do livro, estou me baseando no que a escritora deixou lá registrado, sabe? Até esse momento, a família ia muito bem. Os filhos eram ensinados já bem cedo que precisavam aprender a comandar, liderar as várias filiais que o grupo mantinha. Joesley, o mais novo, ainda com 16 anos, se tornou gerente de uma fábrica de sabão dos Batista, que era a Flora, né, que foi até o nome que ele deu para a empresa, que eles deram para a empresa em homenagem a uma fábrica de sabão para a mãe deles, que chama Flora. O jovem tinha muita ambição e isso o levou à presidência da JBS alguns poucos anos depois, depondo o irmão mais velho, o Júnior Friboi, que vocês devem conhecer aí, já saiu no noticiário, tentou ser político e tal, mas depois ele desistiu. A mesma ambição que fez Joesley alavancar a empresa e colocá-la para disputar em vários outros mercados no país e posteriormente fora dele, foi a que fez com que ele chegasse a um ponto sem volta. Queria crescer sempre mais, não era o suficiente. Já tinha adquirido muito, bem mais do que o pai sonhara quando iniciou o negócio de carne lá em Anápolis. Ele queria crescer, mas havia um problema. O ramo de frigoríficos não era um atrativo para os bancos quando se tratava de financiar grandes obras ou aquisições. Eram vistos como caloteiros no mercado. Não digo a JBS, o ramo de carne, eles costumavam dar calote.
bancos não viam, os banqueiros não viam eles, o pessoal do abate, dos frigoríficos, com bons olhos. Então eles não tinham muita facilidade para conseguir crédito com os bancos para poder financiar grandes aquisições. A única forma de conseguir tais financiamentos seria de outro jeito. Os bancos públicos, como o CEF e Banco do Brasil. Estes liberavam dinheiro por meio do BNDES, o Banco de Fomento para Incentivo às Empresas Brasileiras. Naquela época, Luiz Inácio Lula da Silva chegava ao comando do país e tinha como carro-chefe a política dos campeões nacionais para empresas que quisessem galgar sonhos maiores. Isso aí eu estou dizendo que assim, o Joesley, os Batista, conheceram o governo do Lula lá no início, ali por 2000 o Lula entrou em 2002, eles conheceram ali lá por 2004, 2005, 2007, mas eles começaram a ter relações mesmo com ele por volta ali de 2007 para frente. Então, assim, aqui ficou meio dúbio, mas se você for ler o livro, a ideia aqui é fazer a resenha para que você se interesse por ler o livro. Se você for ler o livro, você vai ver lá que ali dá para entender a cronologia correta de como foi essas apresentações, né? Não só para o governo do PT, eles tiveram contato com todos os partidos. Vocês vão ver aqui que a ideia desse vídeo não é defender A ou B, como eu disse lá no início. Vocês vão perceber que o negócio é bem mais complicado. Essas ideias, as ideias do Joesley, né, de crescer, batiam com todas com o que o ambicioso Joesley tinha em mente, as ideias do governo, dos campeões nacionais que o Lula teve, né? Elas davam certinho, como parece que o próprio Wesley dizia, ele diz isso, a Raquel Landin registrou isso no livro, que ele dizia que parecia que ele estava no lugar certo na hora certa, porque tudo que ele queria fazer tinha algum mecanismo funcionando dentro do governo federal, na área de financiamento, na área financeira, para poder ele fazer essas aquisições. E as crises que ocorreram nos outros setores facilitou ele comprar por preço muito baixo muitas empresas. Então, assim, era como se ele estivesse na velocidade de cruzeiro. O que fez com que se aproximasse para poder ele conseguir ter acesso a política dos campeões nacionais, ele teve que se aproximar dos políticos e conseguir os primeiros empréstimos para aquisição de empresas no Brasil e até mesmo nos Estados Unidos. Porém, essas benesses tinham um preço: propina a cada acordo de empréstimo fechado, coisa de bilhões de dólares. Tudo ia bem até que a Operação Lava Jato bateu a porta do governo. Começou com as empreiteiras, né? Muitos figurões foram presos, políticos, empresários e até servidores públicos. Todos no país imaginavam que aqueles políticos, ou mesmo os demais, não teriam mais coragem de continuar se corrompendo por medo de serem presos, mas posteriormente o que se viu foi que apenas mudaram de foco. Com as empreiteiras fora do negócio, a JBS parecia ser o parceiro ideal para continuar o esquema. O Joesley era insaciável, queria ser o maior empresário de todos os tempos. Já havia se enveredado até pelo mercado financeiro, onde aprendeu a manipular o mercado agropecuário para ter favorecimento em suas empresas. Na campanha eleitoral de 2014, financiou mais de 1.800 candidatos a cargos como deputado, senador, governador e presidente, de oposição e situação. Não queria sair perdendo em nenhum cenário. Sendo assim, investiu na candidata do PT e no do PSDB. Tinha mais apreço pela vitória da primeira, pois era com quem já lidava desde sempre. Mas, assim como ocorreu na Operação Lava Jato para as empreiteiras, logo a PF bateu a porta dos batistas também. Começaram a ser investigados por cooptar agentes públicos e políticos. O cerco estava se fechando e Joesley sabia que a qualquer momento a PF o encurralaria. Com toda essa pressão, resolveu fazer uma delação premiada. Mas para ter certeza de que teria ampla garantia de não ser preso, numa das reuniões secretas que mantinha com o presidente Temer, que era quem estava no comando à época, né, lá no subsolo do Palácio do Jaburu, resolveu levar um gravador. E esta foi sua grande prova. E essa foi sua grande prova para que o MPF aceitasse dar imunidade total aos irmãos Batista após assinarem um acordo com o Ministério Público Federal. Aqui é mais uma vez a questão da cronologia, né? Aqui eu já pulei de Dilma para Temer, mas por quê? Ele começou a ter relação com o governo federal no governo Lula
através do Guido Mantega. Isso aí está no livro, não sou eu que estou falando. Basta você ler o livro, você vai ver lá, registrado lá, né? Depois ele passou, aí o Lula saiu, entrou a Dilma, ele continuou com a Dilma e posteriormente a Dilma caindo, ele continuou com o Temer. Então, assim, ele fechou com tudo, com todos. E outra, para o pessoal não achar que eu estou falando aqui que ele só negociava com o PT. Não, ele financiou campanha de todos, praticamente do governo federal ali, para deputado, para senador, ele financiou tanto a campanha do Aécio quanto a da Dilma, ou seja, quem ganhasse, para ele estava bom. Era melhor que ganhasse o que já estava, né? Ele manteria o esquema do jeito certo, não precisaria mexer em nada, mas ele já tinha fechado com o Aécio também, caso o Aécio ganhasse. Então, assim, na corrupção, gente, não tem essa questão de ideologia, não. Eles querem ganhar dinheiro, querem roubar ali o cidadão, independente de ser direita ou esquerda, centro, entendeu? Não vão por esse lado aí, não, porque senão vocês não vão entender o que eu imagino que a Raquel Landim queria com esse livro, entendeu? Era demonstrar para o povo, para quem lê o livro, de que você precisa pensar bem em quem você vai votar e não ficar pensando só em defender, porque o cara é de direita e a direita defende o que eu penso, porque o cara é de esquerda e a esquerda defende o que eu penso. Só que bandido existe em qualquer lugar, dentro da igreja, dentro do trabalho, às vezes até dentro da sua casa. E para essas pessoas, a ideologia é indiferente para elas. Talvez elas usem essa ideologia para poder ter mais facilidade para poder roubar das pessoas. Entendeu? No livro de Raquel Landim é possível perceber o quanto os irmãos eram aguerridos quando queriam algo. Como disse antes, não fosse a ganância por sempre querer estar num ponto mais alto, os irmãos teriam sido talvez até personagens de um filme sobre como ficar rico num país tão complicado como o Brasil sem se corromper. Mas, na verdade, a vontade de crescer ganhou um combustível que os deixava mais próximos do topo. O esquema de propina criado no país era tão perfeito que deixou Joesley assustado em um certo momento. Foi quando pensou em adquirir uma empreiteira que estava prestes a quebrar, a Delta Engenharia, também envolvida em corrupção. No fim das contas, a aquisição não deu certo, mas o irmão mais novo dos Batista percebeu ali que as empreiteiras não dariam lucro fora do governo. Na verdade, elas só existiam porque o sistema de lucro era a própria corrupção enraizada no meio político brasileiro. Assim como em quase todos os filmes e histórias sobre delatores, as coisas não saíram como os irmãos planejaram ao delatarem o posto mais alto da República, o presidente Temer. No início parecia que tudo daria certo, mas aos poucos os irmãos começaram a perceber que a cadeia chegaria neles, o que de fato acabou ocorrendo. Joesley nunca imaginou dormir em uma prisão. Emagreceu 20 quilos nos meses em que esteve preso. Por sorte, como a prisão era preventiva, os irmãos não desceram para o presídio, pois como até aquele momento nenhum dos dois tinha diploma de nível superior, teriam que ficar junto dos presos comuns. Agora imagine, 2 bilionários lá na Papuda, né? Junto com o Zé Ninguém ali, que às vezes nem é até analfabeto. Isso seria cômico se não fosse trágico, né? A sorte deles é que eles não chegaram a descer lá para Papuda, eles ficaram numa ala lá na cela da Federal e não tiveram contato, nem quando estiveram em São Paulo, nem quando estiveram em Brasília, com os presos comuns. Com a delação, Temer chegou a ser preso. Ficou 4 dias preso. No livro, a Raquel Landim relata que ele ficou 4 dias preso, o Temer, né? E já é muito por ser um presidente, um ex-presidente, né? Eles se acham intocáveis, ficou 4 dias preso. Aécio, não. Apenas sua irmã ficou alguns dias presa na cela da PF. No final, apenas os irmãos tiveram um prejuízo maior, pois além de presos, tiveram que pagar uma multa de 10 bilhões de reais para recompensarem o que haviam distribuído em propina durante os anos que o esquema funcionou. O livro foi finalizado em 2019, quando ainda corria o julgamento dos Batista. Sendo assim, nele você não encontrará o desfecho dos irmãos e da empresa, apenas que eles perderam boa parte do patrimônio adquirido em meio a multas, acordos desfeitos, venda de ativos para pagar dívida de financiamento e acordo com o MPF em multa, mas ainda assim creio que saíram no lucro.
pois galgaram o posto de maior conglomerado no ramo frigorífico do mundo em poucos anos com recursos do cidadão. Algo que, se fosse feito de forma ética e honesta, talvez demorasse 1 ou 2 gerações da família Batista. A delação foi rescindida pelo PGR Rodrigo Janot e informado ao STF em setembro de 2017. Logo depois, em 2018, do irmão dele, do Wesley e do Francisco, que era o advogado que trabalhava para a JBS, também foi revogada, né? Não teve validade, mas como as provas já tinham sido colhidas, né, elas foram mantidas. Os irmãos Batista tinham em mente, mas para muitos analistas, os irmãos Batista tinham em mente o que ocorreria desde o início, pois sabiam como funcionavam os bastidores de Brasília. Com isso, usaram a mesma, no caso a delação, né, como mote para ganharem mais dinheiro e se estabelecer como grandes empresários que são até hoje. Então, pessoal, gostaram da resenha? O livro é um ótimo termômetro para percebermos e recordarmos o que ocorre em nosso país por debaixo dos panos. Entra governo, sai governo e essas coisas continuam ocorrendo, em alguns com mais frequência e vultuosidade. Mas não se enganem, o esquema ainda deve estar em funcionamento, talvez em outro ramo, com outros Joesleys e Wesleys, mais ativo. Cabe a nós sermos vigilantes de nosso voto, não somente de 4 em 4 anos, mas de forma perene.